Chegou. Eis que chega o nosso menino Formen. Opa, nada. Ricardo Perrota. Tô sabendo da zoação. Liga pra Brasília. Liga pra Brasília e resolve teus problemas, irmão. Vim aqui para dizer que é tudo verdade. Vamos lá, meu querido. Boa noite. Desculpa chegar atrasado, viu? Nada, tamo junto, Perrotinho. Eu achei que eu ia ter que fazer uma puta de uma defesa. Ó, eu não tenho culpa. É isso aí, quem puxou foi o Arthur. Nem culpa do Arthur foi, mas eu ia falar, foi o Arthur que puxou essa parada aí, que eu sei que amanhã tem live com você, Arthur e Bigode. Então, mas não, cara, assim, o Gledson falou que também não guarda dinheiro e nem segredo, Ricardo Perrota. Né? Depois da sua contestação da conta alta, ele fala, mas assim, Perrotinha, que porra de canal é esse aqui, adulto, Formen? Aí, Perrota, fica complicado explicar isso aqui para os nossos inscritos maravilhosos, Ricardo Perrota. Então, eu vou contar totalmente a verdade, só a verdade, puramente a verdade, nada mais do que a verdade, meu querido Alan Garcia e meus queridos telespec. Muito boa noite para vocês. Vocês estão preparados para a verdade? Vou dizer. Vamos lá. Acho que não, hein? Acho que não. Estava eu olhando minha conta da NET. Quando olhei, falei assim, rapaz, minha conta da NET está cara. Minha conta... Opa, Alan tá aí? Alan? Tô aqui. Ah, não, tudo bem. Beleza. Aí, minha conta da NET estava um pouquinho mais cara do que o esperado. E eu falei assim, rapaz, o porquê estará cara demais? E aí, Gleison, seu traíra, seu X9 traíra, talarico, 171. Liguei para Gleison e falei, Gleison, me ajude, Gleison. Estou pagando muito caro, estou fazendo economia, não tenho dinheiro. Por favor, Gleison, ajude esse pobre rapaz aqui a pagar uma conta de net um pouco mais barata. Gleison olhou e falou, rapaz, já está pagando super barato, você está tudo bem. Falei assim, então, Gleison, mas eu acho que eu tenho uns canais aqui pornôs no meu pacote da net. E eu falei, cancele. Aí, bicho, sendo bastante sincero, não tinha esse canal que vocês estão dizendo, sendo bastante sincero. Tinha todos os outros? Tinha todos os outros, mas não tinha esse. Mas ok, Gleison, vale a zoação, obrigado pela ajuda. Estou fazendo esta pequena economia, que é uma economia importante todos os dias, todos os meses. Eu agradeço muito e agradeço demais a todos vocês que têm essa preocupação com a minha carteira. Mas, senhores, esse canal aí, ó, não tinha não, irmão, não tinha não. Mas, tava lá, Alan, aquele dia que tu tá em casa, sozinho, e aí tinha aquele canalzinho legal, bacana, larga o braço, irmão, Perrota, me ajuda a te ajudar, meu parceiro. Você, presidente do canal Zona Rubro Negra, por favor, me ajuda a te ajudar, Perrotinha. Mas tudo bem, cada um com sua particularidade. Esse canal aí, irmão, eu te garanto, juro, nunca vi, mas se tinha, lamento. Juro pra você. Sem menor constrangimento, Alan, sem menor constrangimento. Esse canal aí não tinha não, irmão. Teve um amigo falando assim, Flamengo na Champions. Isso é possível? Que p*** é essa, Alan? E aí, eu explico. Igual a galera gosta de me sacanear, eu explico. Cara, tá muito próximo agora, né? Já teve a primeira rodada ali de apresentação da questão ali do... Hoje a gente vincula o projeto como o Flá Tondela ali, mas não necessariamente vai ser o Tondela, é a equipe, né, que está mais próximo, mas a questão da internacionalização e do projeto da gente, né, conseguir ter uma equipe lá fora com aquisição e dinheiro de capital, né, de investidores, cada dia mais real. Isso foi apresentado no Conselho de Administração do clube e os caras ficaram encantados, Perrota, a ponto de até a oposição bater palma para o projeto, o que é muito legal. Porque aí os caras deixam de lado aquela maldita daquela política e pensam no clube. Então, para o clube, cara, os caras vislumbram algo assim muito grande. Algo que pode colocar nos cofres rubro-negros em torno de 150 milhões. Os caras preveem já isso. Então, eles já têm um planinho ali. Eu até printei aqui. Daqui a pouco meu telefone vai voltar aqui para já estar em minhas mãos aqui, por sinal. Eu até printei. O plano dos caras está tão agressivo
que assim como o Red Bull Bragantino, né, traçou e fez os planos dele, Perrota, a estimativa é Conference League em 2 anos, já se classificar para isso, Liga Europa, 3 anos e Liga dos Campeões, a Champions, a tão desejada, entre 7 e 8 anos desse projeto. O projeto, ele literalmente ele é muito promissor e muito atraente. A gente não pode, de maneira alguma, ser contrário a isso. O que eu acho é que ele, de certa maneira, ele é muito propositivo de um período que não necessariamente condiz com a realidade que é possível. O que eu estou querendo dizer com isso, galera? Que é o seguinte, o Flamengo está fazendo uma negociação, a gente aí tem o Tondela como um dos times possíveis, né, com relação ao investimento do Flamengo, e esse investimento por parte do Flamengo, ele vai ser em formato, provavelmente, com parceria, né, privada, junto, provavelmente, inclusive, com um banco, e o banco, até então mencionado, tem sido o Pactual, o BTG Pactual, na casa de aproximadamente 50 milhões. E isso tem a ver, isso tem um certo porém com relação a esse investimento, né? Essa parceria, ela pode se dar de maneira profissional e interessante, planejada e proveitosa. Ela pode render frutos ao Flamengo no futuro. Eu não tenho dúvidas com relação a isso. Eu só acho que está sendo, de certa maneira, como é que eu posso dizer? Você está sendo otimista com relação aos prazos, o Flamengo está sendo otimista com relação aos prazos e principalmente com relação aos valores que poderá, na verdade, rentabilizar com relação aos cofres rubro-negros no futuro. Falei um pouco do que aconteceu entre Brasil e Argentina, falei que se eu fosse que bizarro, alguma autoridade aqui, meu irmão, eles podiam voltar, porque eles são marrentos pra c... Eles voltariam, mas voltaria tortinho pra Argentina. Porque assim, Deus dá às vezes dinheiro, né, dá fama, mas não dá poder a alguns. Para mim, ele infelizmente me tirou de tudo. Não é poder, não é dinheiro, não é fama. Mas tudo bem, faz parte. A gente continua batalhando, vamos trabalhando. Mas assim, irmão. Se eu fosse Polícia Federal, primeiro que eu ia jogar a viatura no portão daquela carroça lá. Não entra ninguém. Desce todo mundo. Ah, como é que... Não vai descer não, parceiro. Já chegava pranchando. Desce todo mundo aqui, todo mundo ali, ó. Enfileirado no ônibus. Cadê os 4 cornos que deveria estar em quarentena e tá aqui nessa porra? Levanta a mão aí que eu quero saber quem são os 4 cornos. Ah, parceiro. Deus não dá... Da onde, irmão? Da onde tu veio? Cadê o exame? Cadê o atestado? E cadê a vacina, irmão? Ah, não tem... Que de documento falso é esse aqui? Butinho tem acabou aqui, Maribondo. Que de você falar que tá um lugar e tá vindo de outro? Que é essa aqui? Tu tá achando que tu tá onde, filha da... Ah, parceiro. Deus não dá asa à cobra, não, bebê. Deus não dá asa à cobra, não. Então, assim, cara, é tudo muito absurdo, Perrotinha. Eu nem coloquei meu ponto de vista, porque, assim, eu acho que tem muita informação desencontrada, né? Tem muita informação aí. Tem erro de todos os lados, né? Tem erro de todos os lados. Eu acho que tem muita informação desencontrada. Foi bizarro, né, Alan? Foi bizarro. Eu queria saber da sua opinião, Ricardinho Perrota, de quem é a culpa dessa melhora absurda do jogador Vitinho em 2021, Perrotinho? A culpa é do próprio Vitinho. Tá? A gente tem que dar uma palmatória com relação a algumas coisas que acontecem. Se o jogador se dedica, ele muda a postura dele, investe principalmente o tempo dele em melhorar a performance dele, é óbvio que a culpa, a responsabilidade vai ser dele. Mas é claro, eu acho, por exemplo, o Alan estava falando agora, mas aí chegou o Renato, que é um grande motivador. Eu temo muito com relação a esse discurso. Eu queria pedir encarecidamente para o Alan e para todo mundo que está aí do outro lado da telinha para tomar um pouco de cuidado com relação a isso. O Renato não é só um motivador. O Renato já se mostrou um técnico que tem, por características, não só essa parte de motivação, clima, do linguajar futebolês, como se diz, entre aspas, e por aí vai.
mas que é um cara que também estuda futebol e um cara que também investe muito na carreira dele nos últimos anos. Mas o Renato é o boleirão. Cara, mas está mais do que provado que não só ele, mas todo o staff dele, começando pelo próprio Alexandre Mendes, que fazem esse tipo de trabalho e fazem direito. Tem uma matéria do Globo.com na última quinta-feira, se não me engano, que dá pormenores e detalhes com relação a isso. Vitinho não é só fruto da chegada do Renato Gaúcho. Na época já de Rogério Ceni, e Alan sabe disso, e todos vocês também sabem, já vinha numa reta ascendente de performance com relação ao Flamengo. Qual é o grande problema do Vitinho, que o Alan até pega muito no pé dele, e eu concordo demais contigo, Alan, que é o Vitinho papapá. É que o Vitinho, quando testado como titular principalmente, e o Vitinho em jogos decisivos, tende, de certa maneira, a ser um jogador de uma performance discutível, da qual, em comparação ao Vitinho que a gente tem quando entra no segundo tempo e dá um upgrade com relação à performance do Flamengo como um todo. O Vitinho tem sido um jogador muito mais trunfo do que um jogador principal, muito mais coadjuvante do que um jogador como protagonista. E isso é importante de entender que, determinadas vezes, você tem uma função dentro de um cenário que tem muita importância, sim, e que não é menor do que, propriamente dito, por exemplo, de um jogador que é titular. É você entender o seu papel dentro daquele contexto. Quero te fazer uma pergunta, Alan, e para você que está do outro lado da telinha também me respondam. O Creca Rubro-Negro da Twitch até mandou esse comentário e eu guardei ele para mim durante a minha explanação e também do Alan. Alan, o Vitinho, ele tem uma produção e essa parada é verdade, né? O cara, quando vai chegando no final do contrato, meu irmão, uma beleza, vamos renovar, né, garoto? É do interesse dele, obviamente. Mas vamos pensar que o Vitinho esteja fazendo isso de maneira genuína e que continue, inclusive. Só tem um problema nisso tudo, né? O Vitinho, ele ganha como protagonista e não como coadjuvante, né? E principalmente numa renovação de Vitinho, qual é a postura que o Flamengo deveria adotar? Mantém, dá aumento ou, quem sabe, já propõe uma redução? Vamos lá. Calma aí que eu vou falar, mas é que o Camisa 10 me botou um negócio aqui, depois eu quero ler do Camisa 10. Ainda não li, não, eu vou ler a mensagem do Camisa 10, mas para mim, eu acho difícil isso acontecer. Mas ele vai ter que reduzir. Não dá para que ele se mantenha naquele salário que ele chegou no Flamengo. Vamos relembrar aí como o Vitinho chegou no Flamengo. Eu fui um dos caras que queria, acreditava... O Vinícius Júnior, né? Ele entra para poder suprir a ausência de Vinícius Júnior, que sai por uma fábula ali, né, para o Real Madrid. E a época se ficou naquela questão, vai pagar, não vai, 10 milhões de euros, 10, 12, não sei o quê, quanto vai pagar pelo Vitinho? E a gente foi lá e acabou contratando o Vitinho e todos acreditavam que ele seria o salvador para poder substituir Vinícius Júnior. E isso acabou não se comprovando, Perrotinho. Mas mesmo assim, isso fez com que ele chegasse, além de chegar, né, sob uma pressão para poder entregar resultados, ele chegou com salário de protagonista, como você falou. Salário esse que, é verdade, no decorrer dos anos, Perrota, foi caindo, porque chegaram estrelas muito maiores do que ele no clube de regata do Flamengo. Mas mesmo assim, é um salário que hoje, na minha humilde opinião, pelo que o Vitinho entrega, está muito alto. Então, a pergunta que não quer calar é essa. O Vitinho estaria apto também a reduzir o salário para poder permanecer no Flamengo? Eu acho que isso vai ser uma condição de mercado. E aí, Perrota, a gente não vai conseguir responder isso agora. O jogador vai abrir mão de dinheiro? Eu acho pouco provável. Vou ser muito franco com você. A gente sabe que o mundo é movido a dinheiro. Sonho de infância, sonho de garoto, toda essa balela, toda essa história é muito bonita quando vem, né, por trás também um caminhão de dinheiros, igual diria o Flazoeiro, né? Vem um caminhão de dinheiro junto para poder fazer esse sonho se tornar realidade. A gente está aí no impasse aí já há muito tempo com o senhor Davi Luiz, que também está esperando o caminhãozinho dele, né, parar na sua garagem para que ele possa tomar a sua decisão. Então, uma vez dito isso, a gente só vai saber se lá na frente ele vai estar disposto a abrir mão de grana, Perrota,
se ele não tiver propostas tão vantajosas para ele. Chegou o momento, Ricardo. Geração 85, Ricardo Perrota. Eu vou querer ouvir de Ricardo Perrota aqui. Qual a opinião dele? Vazou. O Marco Braz ficou puto com isso. Né? O Marco Braz acabou colocando e depois apagou lá no Instagram. Eu não sigo lá. Eu não vi. Eu não vi. Tá, eu então, não vi. Eu não sigo ninguém, mas o Marco Braz, depois que saiu a matéria da Globo, o Marco Braz meio que, ficou puto com esses vazamentos. Isso aí só atrapalha o Flamengo, né? Atrapalha nas negociações. E aí, como é que vai motivar os goleiros que lá estão? Se, é para poder trazer outro goleiro, e papapá, ppp. Eu só queria, nesse ponto, falar, Marco Braz, é novidade para você isso? Vazar alguma coisa dentro do Flamengo? Não. Eu quero saber que mundo você vive, né? Porque tudo no Flamengo, infelizmente, é vazado, é antecipado para um, para outro. Então, assim, não sei por que da sua surpresa disso aí. Eu só fico surpreso porque eu tenho meu posicionamento, Perrota. Mas antes do meu posicionamento, eu quero saber... Tá com medo. Não, eu não fico em cima do muro. Mas eu quero que você repita na minha cara, filha da p... tudo que você falou pro Bigode do Diego Alves. Eu falo. E a matéria, de certa maneira, ela condiz com o meu pensamento, mas, infelizmente, talvez eu não tenha sido claro na minha discussão com o Bigode. Vamos lá. Diego Alves. Vou logo no Diego Alves. Isso. Vai nele que eu tô aqui. Qual era a minha opinião com relação ao Rodrigo e com relação ao que eu acho que vai acontecer? O Diego Alves, o Flamengo não vai contratar agora ninguém, absolutamente ninguém, para que não desmotive o Diego Alves nas competições que estão por fim. Isso é arriscado? Sim, é arriscado. Eu concordo com o Rodrigo, eu falei isso desde o começo. Eu concordo que é muito arriscado. O Diego Alves hoje é um goleiro em que a gente não confia. E todos os reservas, idem. Eu concordo com o Rodrigo, mas o Flamengo não vai fazer isso, porque se o Flamengo fizer, aí sim ele vai dar a carta para o Diego Alves e para todos os outros goleiros falarem assim, então foda-se, caguei. Né? Muito bem. Dito isso, na própria matéria diz que o Flamengo pensa, ao final do ano, em renovar com o Diego Alves para que se inicie uma transição, uma contratação de um novo goleiro, e o Diego Alves será coadjuvante, não, protagonista nessa transição. É isso que eu falei. O Flamengo chega ao final do ano, abre a janela, contrata um goleiro, e aí faz-se o hands-off do Diego Alves. Se o Diego Alves vai... O hands-off. Letizove, que né? Letizove. Faz os meus ovos. Salve, Pedro e Rafael! Tá aqui. Mas vamos lá. O Flamengo faz o Diego Alves entrega, então, a posição para esse novo goleiro e faz essa transição. Se o Flamengo vai, ao final do ano, fazer negociação do César, Hugo, Gabriel Batista, não sei. Pode até fazer. Está no momento para isso. As competições acabaram. Vai se iniciar uma nova temporada. É o momento ideal para isso. Essa é a minha posição. E só para poder tentar clarear para vocês, torcedores, galera. A briga que se fez ali entre Perrota e Bigode foi o seguinte. O Perrota também entende a necessidade da renovação, da troca. Só que ele acha que o momento não é adequado porque pode gerar uma desmotivação a ponto do Diego Alves não contribuir aí pro resto da temporada. Então, entendendo esse ponto, Perrota, eu acho que tudo muito bem combinado, pode sim não gerar essa desmotivação, que é o quê? Se já está se falando em chegar um cara no final do ano, Perrota, para ele fazer a transição e passar o bastão, qual a diferença desse cara chegar amanhã? E é por isso que o Marcos Braz talvez tenha ficado puto, porque uma notícia como essa impacta no Diego Alves e desmotiva ele, entendeu? Então, mas para mim, e aí de novo, nada impede, sim, e o que o Bigode tentou ali passar, e aí da forma dele naquele dia foi, cara, da mesma forma que o Flamengo mapeou ali, né, um meia, mapeou o Thiago Mendes, o Andrés, mapeou ali o Kennedy, o caralho, o Flamengo deveria ter mapeado também um grande goleiro, porque já tá na hora de começar a oxigenar, porque infelizmente o Gabriel não nos dá tranquilidade e o Hugo se perdeu.
O Hugo, que poderia ser o grande goleiro, poderia ser o sucessor, Perrota, um goleiro mais novo, que o Diego Alves poderia estar orientando, né? Ali, debaixo das traves e tudo. O Hugo, que surgiu como um grande de um goleiro, eu não esqueço nunca mais a partida que ele fez diante do Palmeiras. Ele fechou o gol diante do Palmeiras. Só que o Hugo acabou, né, se perdendo nas curvas da vida. É um menino novo, eu entendo. E aí, Quem aqui não se perderia? Então, cara, o Vinícius Júnior não se perdeu. Não estou dizendo isso. Calma. Não tá? O Vinícius Júnior se perdeu por quê? Não estou dizendo isso, cara. Eu não estou defendendo o Hugo, não. Só estou fazendo uma brincadeira. Ganhando essa graninha, irmão, eu tava louco. Não, mas é o que eu falo, assim, Perrotinha, mas aí é falta de orientação, irmão. Porque, cara, hoje o futebol tá muito diferente do passado. No passado a gente viu muito isso. Os caras não precisavam ser, né, aqueles profissionais no pé da letra ali. Os caras conseguiam levar banho-maria sem treinar muito, não tendo seu principal preparo físico e tudo mais. Hoje em dia, o nível dos profissionais hoje é absurdamente alto. Isso faz com que os caras se dediquem muito. E quando você começa, né, a relaxar com o seu principal patrimônio, que é o seu corpo, com noitada, bebida, porra, as meninas. Eu sei quantas meninas são bons. Eu já vivi muito nisso, cara. Eu não saía dessa porra. E olha que eu nunca tive dinheiro pra isso. Se eu tivesse, então, aí era outra parada. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu já entrei pra igreja. Eu tô na igreja da tia Laila, né? Tô mais tranquilo. Tô paradinho dentro de casa. Mas, irmão, eu já vivi tudo isso. Mas, Perrota, eu não trabalhava do meu corpo. À noite, as meninas, de vez em quando. Mas eu não vivia disso, né? Eu sempre tive um outro ganha-pão. Mas uma vez dito isso, Perrotinha, é aquela história, cara. Então, para mim, não teria problema algum, né? A chegada de um outro goleiro para que pudesse, sim, né? Ele. E aí você explicaria a ele, ó, bonitão, você vai fazer o período de transição com esse cara. Ele chega para poder contribuir para ser sombra. Oi? Agora. Ontem, Perrota. Com relação a Diego Ribas, Ricardo Perrota, eu quero saber a sua opinião. Olha que louco, né? Eu estava agora falando sobre a questão do Diego Alves e que um substituto a essa altura seria muito ruim. Ao mesmo tempo que eu penso da seguinte maneira: a diretoria do Flamengo deveria entrar em negociação com o Diego Ribas para tentar entender e tentar fazer um planejamento com relação ao Diego Ribas sobre a continuidade dele ou não no Flamengo. O que isso quer dizer? Diego Ribas está com agora 36 anos, se não me engano. Fisicamente, muito bem. Tecnicamente, né? O Diego Ribas ele vinha fazendo um 2021 primoroso e nos últimos jogos, principalmente com as mudanças que o Renato Gaúcho fez na equipe, Diego Ribas vem perdendo espaço. Teve um programa muito bom do Alain Marcão e Bruno Petti que fala sobre essa questão da performance do Diego Ribas. Foi até muito divulgado, inclusive no Cortes, e também divulgado no Twitter. Depois procurem esse programa em que o Petti analisa o porquê que o Diego Ribas tem perdido performance dentro da equipe rubro-negra. E que, realmente, tem acontecido. Cara, meu entendimento sobre o Diego Ribas, inclusive, eu li hoje, eu não sei se é verídico, porque a gente está passando por um momento complicado, né, de notícias verdadeiras com relação ao Flamengo. Os amigos do Alan têm dado boas notícias aí. Parceiro, tem gerado a repercussão. Não, pilha. Não, pilha não, vamos usar. Agora tu levantou a bola, vamos zoar, irmão. Alô, Julião? Não, eu gosto de zoar. Eu zoei outro dia até o paparazzo. Aquele abraço, Julião. Alô, Papa. Juro também. Eu falei, Papa, tá foda, hein, irmão? Tu tá tirando o corpo, irmão. O que tá acontecendo contigo? Vamos lá, rapaziada. Assim, é aquela história. Mas a questão é a seguinte, cara. Diego Ribas. A renovação do Diego Ribas, para mim, ela só se dá sob as seguintes condições. Mais uma vez, redução de salário, contrato de finalização de carreira no Flamengo. Não vejo uma continuidade. E um plano de carreira dentro do Flamengo como até, quem sabe, auxiliar, no caso, como tem o Juan, como tem outros jogadores, o Moser já passou, desculpa, e outros jogadores que também acabam trabalhando nos bastidores do Flamengo. Acho que o Diego Ribas deveria já ser uma proposta de renovação
condizente com o fim da carreira dele até dentro do Flamengo, uma despedida dentro do Flamengo. E ela pode se dar no meio do ano que vem, ou quem sabe até no fim do ano que vem. Mas o Diego, ele hoje tem que ter um contrato de absolutamente coadjuvante. Ele não pode ganhar salário de protagonista, ele não pode ter uma condição de protagonista, ele tem que ter uma condição de coadjuvante. O Diego ainda é pilar. Olha que louco, acabei de falar sobre isso. O Diego ainda é pilar do elenco rubro-negro. É fazê-lo entender que sim, ele está inclusive renovando por conta disso, da importância que ele tem dentro do elenco rubro-negro, mas que ele está, sem dúvida alguma, no fim da sua carreira. Ele está com 36 anos, ele vai chegar aos 37 no ano que vem, e a gente sabe que o Diego, hoje, em determinados jogos e competições, e principalmente em alguns esquemas e estratégias de jogo, ele não consegue entregar, principalmente na posição que ele hoje atua, de volante. O poder de marcação do Diego Ribas é nulo. O poder de criação do Diego Ribas é nota 7, tá? Sendo bastante bacana, tá? E o poder do Diego Ribas sobre a equipe é de nota 9, porque ele é um dos pilares do elenco, né? Ele tem uma importância fora de campo absolutamente enorme, dentro do clube, nas categorias de base e dentro do elenco principal. Ele tem uma importância absurda e é um baita exemplo de profissional, tá? É um cara que se dedica, é um cara que dá o sangue e é um cara que ama o Flamengo. Isso é super importante de lidar, de sempre enfatizar e de levar à memória. Mas, ao mesmo tempo, é importante também dizer que vai chegando ao fim a sua carreira. Boa, Perrotinha. Então, vamos lá. Vou dar minha opinião com relação ao Diego Ribas. Primeira coisa, rapaziada, goste você ou não do Diego Ribas, a gente tem que aprender a respeitar o cara como profissional. Assim, a gente já teve muitos atletas no clube de regata do Flamengo, muitos bons profissionais e também maus profissionais, muitos jogadores que por muito menos entregaram, né, o chapéu, meio que ligaram foda-se dentro do clube de regata do Flamengo. Então, eu acho que o mínimo que a gente tem que ter com o Diego, independente da opinião, tá? Você pode ter sua opinião, e a minha é que, assim, Perrotinha, eu acho que está na hora de oxigenar. Eu acho que você pode já apresentar para o Diego Ribas, né, um plano ali de carreira, para ele poder traçar ali, ele está estudando, está querendo se formar ali na CBF, para poder iniciar, quem sabe, ali, pós, né, futebol, a sua carreira como treinador. Inclusive já brinca, já fala muito com o Felipe Luiz, que seria o auxiliar do Felipe Luiz nesse novo projeto de vida. Até aí, o Flamengo pode, de repente, abraçar e trabalhar nessa linha. Mas eu, Alan, entendo que seria melhor a gente oxigenar, explicar os motivos, agradecer, mas a primeira coisa que a gente tem que ter é respeito para com o atleta. Eu estive lá em Lima e ele sim foi responsável, goste você ou não. Meu irmão, respeito todo mundo aqui, mas não venha querer falar que foi um bico que ele deu para frente, porque ele tentou lançar o Gabigol. Eu estava lá e vi. Estava lá de frente, eu vi. Ele bota a bola para o lado, olha e tenta meter a bola no Gabigol. Não foi um bico para frente. Não foi. E aí, amiga, daquele lançamento ali, errado ou certo, o Gabigol recebe ali uma sobra depois de dividir, escorar, né? A porra do zagueiro careca lá do River, a bola sobra e o Gabigol faz o segundo gol do Flamengo diante do River, o gol aí que pode ter proporcionado a maioria dos rubro-negros que pode estar nos assistindo agora, Perrota, o momento mais feliz da vida deles como rubro-negro. Então, uma vez dito isso, eu acho que o cara merece respeito máximo. É o Pinola, isso aí, boa, sem nome, tamo junto. Né? O cara merece um respeito máximo por isso. Muito mais do que isso, o cara, para poder estar lá no final do ano, naquele jogo, ter contribuído positivamente, o cara se entregou de corpo e alma numa recuperação, Perrota, que todos acreditavam ser impossível de acontecer. Muitos já davam o retorno do Diego Ribas apenas para 2020. E o cara, com tamanha dedicação, empenho, né? Porra, cara, o cara se entregou de uma forma ali para que ele pudesse voltar muito antes do que todos imaginavam. E isso contribuiu. Então, isso é profissionalismo, rapaziada. Goste vocês ou não. Então, o mínimo que esse cara merece é respeito do torcedor. Subir hashtagzinha no Twitter para querer desqualificar o cara, desmerecer, mandar o cara embora, cara, isso é de uma covardia, isso é de um absurdo
que, assim, eu não posso concordar com esse tipo de prática.